Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Iremos começar um projeto novo, voltados para agente de trânsito, GCM de Salto e também para GCM de Pilar do Sul. Esses cargos teremos muitas questões de matemática, principalmente em Salto, que são 20 questões para agente de trânsito, 15 questões de matemática para GCM e em Pilar do Sul são 5 questões, porém é uma guarda nova. Não temos GCM ainda em Pilar do Sul. Então, se você quer gabaritar matemática, independente de qual seja a sua prova, já sabe, né? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores. Então, como eu falei antes da nossa vinheta, vamos preparar aí aulas voltadas para esses concursos. E aí eu vou pegar do básico. Hoje a nossa aula 1, irei pegar do básico para que você consiga entender todos os mecanismos, como que a prova vai ser cobrada. Eu tenho já algumas provas da banca aplicativa, que vai aplicar a prova lá em Pilar do Sul. E também tenho algumas provas aplicadas pela SH Dias. Umas eu até fiz, né? A SH Dias cobrou em Itu, Itupeva, Itapira. Eu estou em dúvida ainda em Santa Bárbara do Oeste, mas eu vou confirmar. Mas enfim, essa banca já aplicou algumas provas. Se você fez alguma prova da banca SH Dias ou dessa banca aplicativa, envia para mim no Instagram, que a produção vai colocar aqui embaixo. Envia para mim, a gente bate um papo, você envia essa prova e aí será um prazer corrigir todas as provas dessas bancas aqui para que você tenha uma noção de como são cobradas as questões, tranquilo? Isso é muito importante. Fiz esse mecanismo lá em Suzano, em Arujá, o pessoal foi muito bem nas provas, conseguiu entender qual é a ideia da banca e arrebentou nas provas e conseguiu, a maioria, gabaritar matemática. E esse é o intuito, que você consiga gabaritar matemática na sua prova também. As provas são só em agosto, então temos aí um período até razoável para estudar para essas provas. Então, desde já, se você conhece alguém que esteja almejando essas provas, esses cargos, compartilhe o vídeo. Se inscreve no canal, que é importante. Se você for novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu irei fazer aí várias aulas para auxiliar o seu conhecimento e você vai ver que matemática não é difícil. Eu sempre costumo falar aqui no canal, o difícil é o fácil que você ainda não conhece. E eu vou mostrar que a matemática é possível, você vai conseguir arrebentar aí na sua prova. Tranquilo? Logo mais também vai sair a prova, vai reabrir o concurso para Praia Grande. Eu também tenho algumas provas aplicadas pela banca IBAN, e aí vou fazer simultaneamente essas aulas para a banca IBAN, que vai aplicar a prova de Praia Grande. Lá são 170 vagas, então provavelmente pelos comentários aí nos grupos e nas redes sociais, vai reabrir o concurso de Praia Grande sem limite de idade. Também vi que lá em Mauá vai ser a IBAN que vai fazer a prova, provavelmente para a GCM. E aí foi alterado a lei lá em Mauá, vai ser 45 anos o limite. Então a gente vai fazer as aulas aí para Praia Grande e se confirmar aí saindo para a GCM de Mauá, vai servir as aulas também, tranquilo? Então, se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu like e bora para a primeira questão. E eu já vou explicar como é que vai funcionar essas 3 primeiras aulas, tudo bem? Eu falei que eu vou pegar do básico ao mais avançado aí, geralmente é geometria. Porém, eu já tenho aqui uma prova aplicada pela banca aplicativa, que foi aplicada lá em São José do Rio Pardo. E aí eu vou corrigir essas 15 questões aqui no canal. Porém, como são 15 questões, para não ficar um vídeo muito longo, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir de 5 em 5. E aí, você que vai fazer Pilar do Sul, já vai ter uma base de como que a banca cobra. Até porque essa prova aplicada lá em São José do Rio Pardo foi este ano, no ano de 2022. Então, são questões bem recentes. Eu vou deixar essa prova aqui na descrição do vídeo e aí você pode também ver o que ela cobrou de língua portuguesa e de legislação. Tá difícil de sair as palavras, né? Legislação, beleza? Então, combinado? Bora para a primeira questão e aí, já sabe, nas nossas próximas 2 aulas eu irei corrigir as outras 10 questões que vão ficar faltando. E aí, terminando essas 3 primeiras aulas, aí sim, nós pegaremos do básico de matemática para que você consiga evoluir e entender todos os conceitos, tranquilo? Bora lá! A primeira questão foi a questão 21. Então, as 20 primeiras questões foram de língua portuguesa e a primeira foi a 21. Foi aí, produção? Uma questão bem extensa. E aí eu já percebo que essa é a ideia da banca, tá? Colocar uma questão
você vai perceber ao longo das aulas que as primeiras questões foram as mais difíceis de matemática, tá? As primeiras foram as mais difíceis e as outras ela foi pegando leve. E aqui eu já passo um bizu para os senhores. Tomem cuidado com isso, porque qual que é a ideia da banca? Cansar a sua mente, com que você perca bastante tempo nas primeiras questões e aí de repente não dê tempo de você resolver as outras, ou até mesmo você desestimule. Você fique cansado e fala, meu, vou chutar todas, né? E essa é a ideia da banca. Então, primeira sugestão para os senhores aqui no canal, referente a essa banca aplicativa. Você vai procurar aquelas que você tem o melhor conhecimento. Você domina MMC? Então procura aquela questão que tem MMC. Você domina a fração? Vai naquelas questões que vai ter o conceito de fração. Faça isso, não vá respondendo na ordem, porque a banca ela pegou pesado nas primeiras e depois ela colocou as questões bem tranquilas. Você vai perceber nas outras aulas que vai ter questão que eu não vou levar nem 20 segundos para responder, de tão fácil que era. Tudo bem? Bora lá. Questão 21 falava o seguinte, ó. A prova objetiva de um determinado concurso público é composta por 15 questões de língua portuguesa. Então, como ela me dá aí muitas informações, qual que é a primeira dica aí, ó? Eu já vou colocando as informações que ela me dá para que eu consiga enxergar. Eu vou abstrair, eu vou tirar ali as informações, tudo bem? Bora lá. 10 questões sobre matemática. Então tá aqui, ó, 10 de matemática. Essa caneta tá bem chata. 10 questões de legislação. Tá aqui, ó, 10 de legislação. E 15 questões de conhecimentos específicos. 15 específico. Beleza. Continuando a leitura. Da área. Totalizando 50 questões. Então, somando aqui, 25, 25, 50. Até aí tá tranquilo. Cada questão certa sobre língua portuguesa vale 1 ponto. Então, ó, vou colocar aqui isso aqui, ó, vale 1 ponto. Beleza. Continuando. Matemática vale 1,5 pontos. Então, matemática, 1,5 pontos. Beleza. E legislação vale 1,5 também. Tranquilo, falta o último. E as de conhecimento específico vale 1 ponto. Tranquilo. Um candidato acertou 10 questões de língua portuguesa. Então, ó, cada questão vale 1 ponto. Ele acertou 10. Então, concorda que ele tem 10 pontos? Beleza. Vou continuar a leitura. 10 questões de língua portuguesa, 6 questões de matemática. 6 vezes esse dá 6, 6 vezes esse dá 13, 6 mais 3 dá 9. Então, 9 pontos aqui. Tranquilo. Continuando a leitura. 5 de legislação. Cadê? Legislação. 5 e 5 vezes esse dá 2,5. 5 mais 2,5 dá 7,5. Tá aqui, 7,5 pontos. E 9 de conhecimentos específicos, ó, cada uma vale 1 ponto. Como ele acertou 9, ele fez 9 pontos. Beleza. Então a pontuação que o cidadão fez foi aquela lá. Agora o finalzinho. A razão entre o total de pontos do candidato, ó. Total de pontos aí do candidato dividido para quanto? Para o total de pontos da prova. Total de pontos da prova. E aí, senhores, entra o primeiro conceito aqui, ó. Razão. Sempre que falar de razão, razão é uma fração, tudo bem? E aí, a questão fala de razão e eu já passo um bizu importante para os senhores. Aquilo que ele citar primeiro vai sempre em cima, tudo bem? Então perceba que ele colocou, ó, total de pontos do candidato dividido pelo total de pontos da prova, tudo bem? Por que que eu falo que o que ele citar primeiro vai em cima? Tem que seguir essa regra. Geralmente, em questão de razão, ele vai usar aí homens e mulheres. E aí, se ele falar, ó, quantidade de homens em relação à quantidade de mulheres, você coloca homens em cima e mulheres embaixo. Se for o inverso, a razão entre a quantidade de mulheres e a quantidade de homens, aí você vai perceber que você vai colocar o M em cima de mulheres e o H embaixo de homens. Isso é muito importante, seguir essa ordem aí, para que você não inverta as informações, e algumas bancas colocam esses dados invertidos.
E aí você, se você não souber diferenciar o que vai em cima e o que vai embaixo, você pode ser induzido ao erro, tudo bem? Então aqui eu já sei a quantidade de pontos da prova, e aí é só eu somar aqueles pontos ali, né? Ó, aqueles foram os pontos que o rapaz conseguiu aí na prova. Eu vou colocar ele aqui em cima, tudo bem? E aí aqui embaixo eu vou colocar quanto que valia a prova. Eu não sei quanto que valia a prova, eram 50 questões. Mas como nós temos pontuação diferente, provavelmente vai dar muito mais pontos do que 50, tudo bem? E aí esses pontos vão aqui embaixo, tranquilo? Vou somar, que tá mais fácil, esses pontos ali, ó. 10 mais esse dá 19. 19 mais 7,5 vai dar 26,5. Mais 9 vai dar 34 ou 35? 35,5, né? Só recapitulando. 9 mais 9 dá 18, mais o 10 dá 28. 28 mais o 7 eu já sei que dá 35,5. Então, beleza, bateu 35,5. É importante, senhores, sempre tirar essa prova real, tudo bem? Não é à toa que eu refiz. Porque durante a sua prova você está com fome, cansado, às vezes trabalhou a noite inteira. E aí você faz a primeira soma, põe um valor aqui, às vezes eu poderia colocar um 34. E aí vai que nas alternativas tenha o 34. Eu já poderia ser induzido ao erro aí, tudo bem? Então é importante você fazer pelo menos 2 vezes para não ser induzido ao erro. Porque um númerozinho que você faz errado, às vezes a banca coloca aqui. E aí você vai errar por bobagem. Tudo bem? Aí, ó, põe aí, produção. Nós temos só uma alternativa que tem o 35,5 em cima. Só um, olha só que fácil. A banca nem pegou pesado nessa questão. Mas, como eu falei, eu vou fazer a parte de baixo para ter a certeza e gabaritar essa questão aí. Vamos lá. Vou somar aqui, ó. São 15 pontos aqui, né? 10 vezes 1,5, concorda que vai ser, ó, 15 pontos de português. 10 vezes 1,5 também dá 15. 10 vezes esse 1,5 também dá 15. E 15 vezes 1 também dá 15. Vamos somar esses valores aí, ó. 15 mais 15 dá 30. E esse 15 com esse 15 também dá 30. E 30 mais 30, essa prova aí vale 60 pontos, né? Então, a princípio ele fala ali que tinham 50 questões, embora ele não colocou nenhuma alternativa com 50 embaixo. Mas eu sei que ela valia aí 60 pontos, tudo bem? E aí o candidato conseguiu 35,5. Eu acho que essa questão não foi tão bem elaborada, porque eu deveria aqui simplificar. Porém, a banca ela não simplificou, ela manteve assim, e aí tranquilo. Alternativa D, de jeans, é a correta aí, tranquilo? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Porém, muitas informações, e aquilo que eu falei no início, tudo isso para cansar sua mente, e você seja induzido ao erro, ou até mesmo desista de resolver essa questão, porque tem muita informação aí. Tranquilo? Bora para a próxima. Questão 22, falava o seguinte, ó. O número de copos de Isabela possui, ó, de novo, o número de copos que Isabela possui está compreendido entre 120 e 170. Então, ó, 120 e 170. Agrupando-os de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, sempre restam 6. Aqui ó, eu já consigo perceber que é uma questão de mínimo múltiplo comum. E aí se você é novo no canal, talvez você fale, mas como é que ele sabe? Eu já resolvi várias questões nessa pegada aqui. E a MMC tem 3 maneiras diferentes. E até tenho aula explicando isso aqui no canal. Mas eu vou explicar novamente. São 3 maneiras, só existe 3 maneiras de se cobrar o MMC. Uma delas, a mais objetiva, geralmente é SH Dias que cobra dessa maneira. Ela fala assim, ó, qual é o MMC de 6, 8 e 9? Dessa maneira, simples, sem situação problema, tudo bem? E eu acho até tosco esse tipo de cobrança, fica muito fácil. Qual é a outra maneira? É essa daqui, ó. Ele vai falar que ele quer separar coisas de 12 em 12, de 15 em 15, de 20 em 20, né? E aí você consegue perceber que vai ser uma questão de MMC. Uma outra maneira, que também é cobrado, ele vai falar, até mesmo usando esse exemplo, mas vamos pensar em uma empresa de ônibus. Uma sai do terminal a cada 12 minutos, outra a cada 15 minutos e outra a cada 20 minutos, tudo bem? E aí, geralmente, esse tipo de questão ele vai falar assim, ó, hoje, às 8 horas da manhã, ele vai te dar um ponto de partida. Hoje, às 8 horas da manhã, as 3 empresas saíram juntas. Percebe que cada uma tinha um intervalo de 12 em 12, 15 em 15 e 20 em 20.
Mas aí, às 8 horas da manhã, as 3 empresas saíram juntas. E aí ele vai te perguntar, qual é o próximo horário que as 3 empresas vão sair juntas novamente? Tudo bem? E aí você vai conseguir deduzir que é uma questão de mínimo múltiplo comum, tranquilo? Mas fica em paz, fica tranquilo. Quando chegar na aula de MMC, eu vou trazer esses 3 exemplos para que você consiga dominar esse conceito de mínimo múltiplo comum, tranquilo? Mas bora lá. Como ele fala de 12 em 12, ó, vou pegar o 12, o 15 e o 20. São os 3 números que ele me dá aí, certo? E aí eu vou tirar o MMC. Se você faz tempo que está fora da sala de aula, até porque lá em Salto não tem limite de idade, então acredito que vai ter muitos candidatos aí acima dos 35 anos que irão fazer essa prova de salto. São várias vagas, salário excelente lá, e eu tenho certeza que nós teremos aí novos inscritos no canal, que tem dificuldade, porque tem muito tempo que saiu da sala de aula. Mas bora lá! Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou decompor em fatores primos, ou seja, os números que eu vou pôr do lado direito são todos primos. Já já eu explico o que é isso. 12 dividido para 2 dá 6, o 15 não dá porque ele é ímpar. 20 para 2 dá 10. Continuo por 2 porque eu ainda tenho números pares. 6 para 2 dá 3, 15 não dá. 10 dividido para 2 dá 5. Perceba que agora eu só tenho números ímpares. E aí, por 2 já não dá mais. Então eu vou tentar por 3. 3 dividido para 3 dá 1. 15 para 3 dá 5. E o 5 não dá. E agora eu só consigo por 5. Então vai ser 1. 5 para 5 dá 1. E 5 para 5 dá 1. Chegou nessa linha que tem tudo 1. Finalizou aí. Basta eu multiplicar os números primos. E agora sim eu vou explicar o que é número primo. Senhores, número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Como que seria isso? O 2 ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 3 também por 1 e por ele mesmo. E o 4? O 4 não. O 4 ele é divisível por 1, por ele mesmo. E também ele é divisível por 2, né? Eu consigo pegar 4 e dividir para 2, correto? O 5 ele é primo. Ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. E o 6? O 6 já não é. O 6 ele é divisível por 1, por ele mesmo. Ele é divisível por 2, né? Eu consigo dividir 6 para 2. Ele é divisível por 3, ó. 6 eu consigo dividir para 3. Então percebe que se eu pegar um número e conseguir dividir para outros números, ele já não é primo, tranquilo? Então, ele só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 11, o 13, o 7, o 17 e por aí vai, tudo bem? Nós temos vários números primos. O único número primo par é o 2, tranquilo? E aí você vai perceber que são só números primos. Por que eu estou falando isso? Porque pode ser que uma das duas bancas aí, que vai fazer o seu concurso, ela cobre números primos, tudo bem? E aí você já sabe, para ser primo, só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. Bora lá! 5 vezes o 3 dá 15, 15 vezes o 2 dá 30 e 30 vezes o 2 dá 60. Eu faço sempre de baixo para cima, eu acho mais fácil. Por quê? Quando eu chegar aqui, ó, perceba que eu só vou dobrar. Se eu tivesse outros números, eu iria dobrar. Fica muito mais fácil. Mas, se você com certeza aprendeu de cima para baixo, não tem problema. Faça, tá? Ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes o 5 também tem que dar 60. Tranquilo? Só que, ó, essa questão, ela foi um pouco mais bem elaborada. Ela falou o seguinte, que ele tem um intervalo entre 120 e 170, ou seja, ele nem falou qual é a quantidade correta. E aí ele falou que independente qual seria a separação, ou de 12, ou de 15, ou de 20, sempre sobravam 6. Então eu preciso acrescentar esses 6 aqui. Tudo bem? Porque sempre sobra, independente de como que eu faço aí minhas separações, sempre vai sobrar 6. Então eu tenho que somar 6 ali. Então, no caso aí, são 66. E que falou de copos aí, né? Então eu teria aí 66 copos. Porém, ela fala que o intervalo está entre 120 e 170. E aí o que eu tenho que fazer, senhores? Eu teria que dobrar esse valor aqui. E aí, ó, eu fiz da maneira que eu acho que é a mais correta, porém não achei a alternativa correta. Qual que seria o mais correto? Eu cheguei no 66, certo? Quando eu dobrar isso, concorda que 66 mais 66 vai me dar 132, não é isso? Ó, vou fazer aqui para você enxergar. 66 mais 66, ó, 6 mais 6 dá 12, sobe 1. 12 mais 1 dá 13. Percebe que daria 132. E aí o 132 estaria correto. Por que estaria correto? Porque está no intervalo entre o 120 e o 170. Concorda que ele está ali no meio? Tranquilo. E aí, com esse valor ali, eu não tenho alternativa. Então, o que eu pensei? A banca ela deu uma vacilada aí, mas, como você tem que acertar a questão, o que ela fez?
ela manteve o 66, porém ela só dobrou o 60. Quer ver, ó? O dobro de 60 dá 120. Mais esse 6 aqui, 126. Essa aqui vai ser a resposta correta. Tudo bem? Porém, eu discordo disso. Eu discordo disso porque eu acho que a correta seria aquele ali de cima. Mas não tem essa alternativa correta aí. E aí são coisas que a gente precisa, né, dominar durante a nossa prova. Por isso que é importante, senhores, fazer várias e várias questões. Porque se vier alguma coisinha diferente do que você aprendeu, você vai conseguir desenrolar. Porque você fez várias questões semelhantes, parecidas. Tudo bem? Põe aí, produção, deixa eu só fazer a leitura do finalzinho, ó. A soma dos 3 algarismos do número total de copos que ela possui é igual. Então a soma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar os algarismos, ó. Tudo bem? E aí quando eu somei essa que eu presumi que era a correta, ó, 1 mais 3 dá 4 e 4 mais 2 dá 6. Você veja aí que não tem nenhuma alternativa com o número 6. Então eu pensei o seguinte... Provavelmente ela só dobrou o 60 e ela colocou só uma vez o 6. Mas concorda que ela tinha que fazer 2 vezes? Porque se eu estou dobrando, eu tenho que dobrar o 66. Tudo bem? Porque sempre vai sobrar 6. Mas enfim, a banca não fez isso. E aí somando isso aqui, ó, 1 mais esse dá 3 e 3 mais o 6 dá 9. E o 9 é a alternativa A de habilitado na sua prova, se Deus quiser. Tranquilo? E aí, como eu falei, eu acho que a mais correta seria essa de cima aqui. Porém, como não tem, vamos na alternativa que a banca colocou aí. Como acredito que ninguém entrou com recurso, a banca não anulou e ela manteve aí a alternativa A. Tranquilo? Fácil? Não esquenta. Nós vamos fazer outras aulas com esse conceito aí de MMC e vou trazer nessa mesma pegada aqui para você conseguir dominar esse conceito aí. Beleza? Bora para a nossa próxima questão. Questão 23. Questão 23 fala o seguinte, ó. Metade da metade de 2 décimos de certa quantia equivale a, ó, metade. Metade é isso aqui, né? Da metade de quê? De 2 décimos. 2 décimos. E aí, senhores, tenho certeza que quem fez essa prova teve uma certa dificuldade para resolver isso. Porque a fração não está no nosso cotidiano, né? Até que a metade, você fala, gastei a metade do meu salário, isso aí, beleza. Mas falar que você gastou 2 décimos do seu salário, né? Geralmente ninguém fala isso, ninguém é louco. E aí as bancas adoram essas questões envolvendo fração, porque a maioria da população não tem o domínio, não tem o conceito de fração. E aqui, ó, senhores, será multiplicação. Por que vai ser multiplicação e não soma ou subtração, já que tá falando ali da quantia que a pessoa tem? Porque quando ele falar metade dá, esse dá, de e do, sempre vai ser multiplicação. Então você fala assim, ó, eu gastei 2 terços do que eu tinha, ou 2 terços de 1000. E aí você vai ter que fazer sempre multiplicação. Tudo bem? Bem tranquilo isso aí. E aí nós vamos fazer essas multiplicações aí, ó. Uma vez 1 é 1 e uma vez o 2 é 2. Tudo bem? Como é que é o conceito de multiplicação de fração? O de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Você vai perceber aqui ao longo das aulas que eu não falo numerador, denominador, não entro com termos técnicos. O nosso conteúdo aqui não é para que você se torne um professor de matemática, é para que você consiga acertar a sua questão na prova. Então eu vou ficar falando aqui numerador, denominador, quociente, não vou ficar usando esses termos técnicos com os senhores, tudo bem? Eu vou direto ao que interessa aí. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes o 10 vai ser 40. E aí aqui, ó, eu tenho que simplificar. Os dois números são pares, tudo bem? Então os dois estão na tabuada do 2. Tranquilo, ó? 2 dividido para 2 dá 1. 40 dividido para 2 dá 20. Então, ó, com certeza vai ter essa alternativa aí, 1/20, que é a alternativa B de bravo. Tranquilo? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Porém, tenho certeza que se você pausou o vídeo e fez só a leitura, de repente deu uma bugada aí, porque não conseguiu. Porque você fala assim, ó, metade da metade, mas qual que era o valor que eu tinha? Eu não sei qual que era o valor que eu tinha. De repente foi essa a sua dificuldade aí. Se você ficou pensando em algum valor, 10, 100 reais, deu uma travada aí. E a questão era bem mais simples do que se imaginava. Tudo bem? Bora para a próxima? Questão 24, tá acabando. Certo investidor possui 95 mil reais para fazer aplicações
resolve aplicar 30% desse valor a um regime de juros simples. Então, para por aí, ó. Uma questão, de novo, longa. E aí nós temos muitas informações. Eu já sugiro para os senhores, nunca leia uma questão até o final. Vai lendo e já vai resolvendo as informações que ele me dá aí, ó. Então, ele tem 95 mil e ele vai investir 30%. Ou seja, eu preciso saber qual que é esse valor de 30%. Então, eu vou fazer vezes 30%. E aí fica tranquilo, quando eu chegar na aula de porcentagem, eu vou explicar passo a passo, a gente fazer com regra de 3, fica tranquilo, vai ser bem fácil, bem tranquilo para você dominar isso aí, tá? Ó, corta esse zero com esse e esse com esse aqui. Então eu vou fazer 3 vezes o 9.500, que foi o que sobrou. Tudo bem? Você vai perceber que é bem mais rápido. Bora lá, dá pra fazer de cabeça aqui, ó. 3 vezes o 0 dá 0, 3 vezes esse outro 0 é 0, 3 vezes o 5 dá 15, sobe 1. E 3 vezes o 9 dá 27, mais esse dá 28, ou seja, 28.500. Em outras palavras, senhores, o que ele está falando? Que esse... ele nem fala o nome, né? Que essa pessoa vai investir 28.500. Basicamente é isso, tudo bem? Era essa a informação que estava escondida. Isso é regime de juros simples por 2 meses a uma taxa de 2% ao mês. Para por aqui. Eu já percebi que é juros simples. Quando for juros simples, nós temos que fazer as nossas anotações aí. Deixa eu só apagar aqui em cima para mostrar como é que a gente vai anotar essas informações. As informações são essa aqui, ó, J, CIT. Os juros é o que eu estou procurando que vai render. Qual é o capital? Acabei de descobrir aqui, né, ó, 28.500. Beleza. A taxa, 2%. Deixa eu só olhar ali, que é o mês. Isso, ao mês. Ao mês. E o tempo? 2 meses. Por que, senhores, eu tenho que anotar essas informações quando for juros simples? Porque eu tenho que analisar isso aqui, ó. O tempo tem que concordar com a taxa. O que significa isso? Que se o tempo está em meses, a taxa tem que ser ao mês. Se o tempo fosse em anos, ou seja, 2 anos ali, eu tinha que transformar essa taxa em ano. Ou, ao contrário, transformar o ano em meses, no caso 24 meses, e aí a concordar. Tem que sempre concordar, porque tem algumas bancas que fazem essa pegadinha. Aqui ele coloca 2 anos. Se você usar o número 2, vai dar erro, você não vai chegar nem em alternativa nenhuma. Se aqui tivesse ao ano, para concordar com a taxa que está ao mês, eu teria que colocar 24 meses. Tem que ser sempre na mesma unidade de medida, tudo bem? Mas, como eu estou falando, eu vou trazer aula de juros e vou explanar esses conceitos para os senhores. Fiquem em paz. Bora lá! Qual é a fórmula dos juros? Essa daqui, ó, J igual a CIT. Para mim, é a fórmula mais fácil que existe na matemática. J igual a CIT. Se você entende de futebol, você vai lembrar do Manchester City aí. Não tenho que errar, tudo bem? E aí, é importante você já desde já ir anotando essas fórmulas que eu vou passando para os senhores. E aí você vai pegar essas fórmulas que você está anotando numa folha de sulfite e vai colar na sua geladeira, no seu quarto. Você vai ficar vendo isso por 2 meses. Todas essas fórmulas você vai ver diariamente. Não tem como você esquecer. E claro, praticar, fazer vários e vários exercícios. Porque vai vir uma questão de juros. Independente de qual prova você vai fazer, vai ter uma questão de juros. E aí você não pode dar mole e esquecer essa fórmula aqui. Tudo bem? Feito isso, na linha de baixo é só substituir, ó. O J eu não tenho, é que eu estou procurando, então copia a letra J. O C é o capital aplicado, ó, 28.500 vezes a minha taxa, 2%. Então, ó, cuidado, tá? Ó, o 2% significa que é 2 dividido para 100, tá? Ó. Esse símbolo de porcentagem significa que você está dividindo para 100. Vezes o tempo. O tempo, a letra T, é o 2, né? Ó, de 2 meses. Tranquilo? Feito isso, só corta esses 2 zeros com esses 2 zeros. Isso vai facilitar muito. E eu, tanto faz fazer 285 vezes o 2, o resultado vezes o 2, como eu posso fazer de lá para cá, ó. 2 vezes 2 dá 4. E eu vou fazer 4 vezes o 285. Vamos lá, ó. 4 vezes o 5 dá 20, sobe o 2. 4 vezes esse dá 32, mais o 2 dá 34, sobe o 3. 4 vezes esse dá 8, e 8 mais 3 dá 11. Então, qual é o valor de juros aí que a pessoa obteve nesse primeiro investimento? R$ 1.140. Tranquilo. Vou até anotar aqui em cima, R$ 1.140. Esse foi o valor
arrecadado aí no primeiro investimento. Vou continuar a leitura. Põe aí de novo, produção. E o restante também é juros simples, pelos mesmos 2 meses, a uma taxa de 2,5. Tudo bem. E aí, ó, eu preciso saber qual que é o restante. Tudo bem? Então, vou apagar aqui para a gente entender o que está sendo falado aí. Perceba o seguinte, ele tinha 95 mil, outra aqui. Ele tinha 95 mil e ele investiu 28.500. Eu vou tirar, imagine você tem 95 mil. Aí você pegou 28.500 e usou para uma coisa lá. Concorda que sobrou um valor para mim? É esse valor que eu preciso saber que sobrou para mim aqui. Eu não sei ainda. Então eu vou descobrir esse valor. E aí esse outro valor é o que eu vou pôr aqui nesse capital. Tudo bem? Bora lá. Aqui vai ser 0, 0 com 0 dá 0. O 0 não tira 5, tem que pegar emprestado. Aqui vira 4 e aqui 10. 10 menos o 5 dá 5. O 4 não tira 8, pega emprestado. Aqui vira 8 e aqui 14. 14 menos o 8 dá 6. E 8 menos o 2 também dá 6. Então sobrou para ele, quando ele pegou os 28.500 e aplicou em um investimento, sobrou para ele 66.500. Deixa eu já colocar esse valor aqui, ó. 66.500. Esse é o restante. Tem que ter muito cuidado, senhores, com essa palavra restante, tá? Ela muda muita coisa nas nossas questões de matemática. Muita atenção quando você lê a palavra restante. Eu sugiro até que você sempre circule ela, para que você tenha uma atenção a mais aí na sua prova. Vamos lá. E aí ele fala que o restante é aplicado em juros simples também, pelos mesmos 2 meses. Então o tempo continua sendo 2 meses. E a taxa que mudou, né? 2,5% ao mês. Isso aí ela também não mudou, continua ali o período mesmo, tudo bem? Porém, aumentou aí. O outro era 2%, aqui é 2,5%. E aí, de novo, eu não sei os juros daqui. Então, eu vou fazer esse cálculo e aí, no final, eu vou ver o que está pedindo essa questão. Uma questão um pouquinho mais elaborada, que a gente vai levar bastante tempo. Como eu falei, as 5 primeiras são bem mais complexas para que você perca bastante tempo na sua prova e não dê tempo de resolver o final. Mas vamos lá. O capital, 66.500 vezes a minha taxa, né? J igual a CIT, né? A taxa é 2,5% vezes o tempo. O tempo é 2 meses. Aí, ó, eu consigo cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. Perceba, senhores, que sempre, não só em juros, mas lá em porcentagem, eu nunca uso esses 2 zeros após a vírgula. Ó. Eu nunca uso. Por quê? Se eu colocasse esses 2 zeros após a vírgula, com certeza eu ia cortar os 2 zeros do 100 com os 2 zeros errados. E aí isso poderia me causar aí algum dano aí, eu conseguir chegar em números que nem existem nas alternativas, tudo bem? Então, quando se tratar em dinheiro, trabalha só com dinheiro sem aqueles valores após a vírgula. Claro, se fosse aqui 80 centavos, 50 centavos, aí você obrigatoriamente tem que pôr. Mas se for 00 no final, não coloque, tudo bem? Bora lá. 2 vezes o 2,5 dá 5, correto? Então eu vou fazer esse número aqui vezes o 5. Percebe que fica muito mais fácil do que eu fazer esse cara vezes o número com vírgula para depois dobrar ele? Eu acredito que fica mais fácil. Bora lá. 5 vezes o 5 dá 25, sobe o 2. 5 vezes esse dá 30, mais esse 32, sobe o 3. E aqui 5 vezes 6 dá 30, mais esse dá 33. Então, ó, nessa segunda aplicação, rendeu para ela aí R$ 3.325. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, R$ 3.325. Vamos ver agora só o que está pedindo nessa questão aí. Põe de novo aí, produção. Ao final desses 2 meses, seu montante será de... E aí, senhores, o que é montante, né? Você precisa ter vários conceitos aí em juros. O pessoal fala que tem muita dificuldade em juros. Eu não vejo tanta dificuldade assim, mas basta você conhecer o que está se falando aí, ó. Montante, senhor, é o capital que foi aplicado, ou seja, o dinheiro que você tinha lá no início, mais os juros que rendeu. Perceba que já é mais uma outra fórmula, mas é bem tranquilo, ó. O que é o montante? É o dinheiro que você aplicou lá no início. Qual foi o dinheiro aplicado lá no início? Foi 95 mil. Mais os juros que rendeu. Qual foi os juros que rendeu? Foram esses 2 juros. Então eu já vou somar os 2 e vou colocar eles aqui. Tudo bem? E aí eu vou ter um montante. Vamos lá.
Aqui, já vou colocar aqueles dois zeros lá, ó, depois da vírgula. 0 mais 5 dá 5. 4 mais esse dá 6. 1 mais 3 dá 4. E 1 mais 3 continua sendo 4. Ou seja, rendeu de juros aí, ó, 4.465. Se a questão não estivesse perguntando de montante, ela falasse assim, ó, quanto que rendeu de juros ao final desses 2 meses, nessas duas aplicações? A resposta seria aquela ali, ó, 4.465. Tudo bem? Mas aí você vai perceber que nem tem essa alternativa. Então, obviamente, o que você vai fazer? Monta a fórmula do montante, que é essa, e soma os dois valores. Deixa eu colocar o 95 mil aqui, ó. 95 mil. Para somar aqui, ó. 5, 6, 4, 5 mais 4 dá 9, e aqui só o 9. Então deve ter alguma alternativa aí, ó, com esse número. Deixa eu só colocar aqui para ficar bem bonitinho. R$ 99.465 redondos. Põe aí, produção. Qual alternativa que tem o 99.465? Alternativa B. Mais uma questão. A alternativa B de bravo. Tranquilo? Questão só longa, assim como foi a primeira. Porém, não é difícil de ser resolvida. Tranquilo? Bora para a próxima e última questão de hoje. Bora lá, senhores. Nossa última questão. Para não alongar muito, como eu falei, o nosso vídeo aí, que já está bastante longo, mas vamos finalizar. Fala o seguinte, põe aí, produção. Um cone, você já deu like, né? Já se inscreveu no canal. Chegou até aqui o final, a última questão, tenho certeza que você já está inscrito no canal, já deu like aí. E aí eu vou falar nos nossos próximos vídeos do nosso curso. Vou deixar aqui na descrição dos vídeos aqui sempre o nosso curso, se você sentir que vale a pena você investir, e eu acredito que vale muito a pena você investir. Nós temos aí um curso bacana de matemática, onde nós vamos dominar todos esses conceitos que estão no seu edital. Você vai poder assistir quantas vezes quiser no período de 1 ano. É muito importante se você quer fazer e arrebentar na sua prova aí, tudo bem? Então, entra lá e, se quiser comprar, pode parcelar. E você pode tirar dúvidas comigo. Me chama no Instagram, que eu vou passar no WhatsApp, a gente vai bater um papo. E eu vou te ajudar aí nessa caminhada para tomar posse no seu concurso. Tranquilo? Bora lá, questão 25. Um cone reto apresenta 6 centímetros de altura. Então, ó, ele está falando de cone. Ele me falou de altura. Beleza, continuando. E o raio da base mede 3 centímetros. Então, 3 centímetros do raio. Tranquilo. Não vou nem continuar a leitura. Por quê? Primeira coisa, você tem que saber em geometria. Nós vamos chegar lá, com calma, tá? A fórmula. Eu tenho que saber a fórmula do volume do cone. E é essa fórmula aqui, ó. 1/3 vezes o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. E a altura a gente representa com a letra H. Tudo bem? Essa é a fórmula, como eu falei lá no início. Vai anotando todas essas fórmulas que a gente vai passando, porque você vai precisar dela. Matemática não é tão difícil, mas tem que saber as fórmulas, tranquilo? E aí, ó, perceba que eu tenho a altura, é a letra H, eu tenho o raio, é a letra R. O π, você sabe, é 3,14. Então, ó, já matei a pau, eu consigo resolver essa questão tranquilamente, tudo bem? Primeiro passo, descobrir qual é o volume desse cone aí, ó. Então vai ser 1/3 vezes, só que cuidado, põe aí de novo, produção. Nas alternativas, todas estão com o π, com a letra π. Ou seja, o que significa isso? Ele não transformou a letra π em 3,14, ele manteve até o final. Isso ficou mais fácil ainda. Muitos candidatos, quando olharam essa questão aqui com essa letra no final, bugou. Tenho certeza que chutou, porque não conseguiu chegar nisso. Mas vocês vão perceber que é até mais fácil. Olha só como fica fácil. Vezes o raio é 3, então é 3 ao quadrado. Vezes a altura é 6. Vamos resolver por partes, tá, senhores? Ó, sempre eu vou resolver a potência primeiro. 3 ao quadrado significa que é 3 vezes o 3. Ou seja, se fosse 3 elevado à quarta, seria 3 vezes 3 vezes 3. Ó, perceba que eu vou fazer 4 vezes, tudo bem? Então, potência é esse conceito, não é o de baixo vezes o de cima. Cuidado, ó. 3 vezes 2 dá 6. E você vai perceber que 3 ao quadrado, ó, é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Olha só a diferença de 9 para 6, né? E agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 9 vezes o 6.
Onde que eu vou continuar? Porque o meu espaço está pequeno aqui. Vou continuar aqui em cima, tudo bem? Vamos lá, então vai ficar assim, ó, o volume é igual a 1/3 de π vezes 9 vezes o 6, dá 54, né? Como é que eu resolvo isso? Ó, 1 vezes 54 é 54, e 54 dividido para 3? Vamos fazer aqui, ó, 54 dividido para 3, vai ser 1 vezes 3 dá 3, baixo 2 e o 4. E aqui 8 vezes, né? 8 vezes 3 dá 24. Então, ou seja, ó, 54 dividido para 3 vai ser 18. Então vai ficar assim, ó, o volume é igual a 18π. Olha só que fácil. Tudo bem? Porém, você vai ver que não tem essa alternativa aí. Coloca aí de novo, produção, para eu só fazer o final da leitura, ó. Como eu falei lá no início da nossa aula, nunca leia uma questão até o final. Você vai lendo e já vai resolvendo. Aí ele fala o seguinte, ó. Então, 80% do volume desse cone em centímetros cúbicos corresponde a... Então perceba o seguinte, eu descobri o volume inteiro do cone, tudo bem? O volume inteiro dele é de 18π. Só que ele não quer o volume inteiro, ele quer o quê? Só 80% disso. Ele deu uma dificultada a mais, é só isso, tá? Então pensa o seguinte aqui comigo, ó. Se 18 é 100% e 80% será quanto? Tudo bem? Basicamente é isso. Eu poderia resolver direto. 18 vezes 80%. Fica a seu critério. Faça dessa maneira. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado de lá. Tudo bem? Mas já estou abordando daquela maneira, porque a outra conta que eu fiz de porcentagem, eu fiz direto. Aqui eu estou fazendo com regra de 3 para que você consiga aumentar aí os seus conceitos. Tudo bem? Bora lá. Ó. 100 vezes o x dá 100x. Vamos fazer, esquece o zero ali. Ó. 8 vezes 8 dá 64. Sobe o 6. 8 vezes 1 dá 8, mais o 6 dá 14. E esse zero que eu esqueci, eu só acrescento ele lá. Fica muito mais rápido, mais objetivo. Tudo bem? Aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1440 dividido para 100. E eu consigo cortar esse zero com esse zero. Perceba que aqui na porcentagem eu preciso do conceito de equação. Fica tranquilo que eu vou trazer esse conceito de equação para os senhores também. Tudo bem? 144 dividido para 10. Qualquer número que eu divida para 10, ó, vou colocar aqui, ó, 144. Qualquer número, ele tem uma vírgula imaginária. Qualquer número que você possa imaginar. O 18, ele tem uma vírgula imaginária ali, ó. Perceba que eu coloco a quantidade de zeros que eu quiser colocar depois da vírgula, ele continua sendo 18, tudo bem? Então, todo número tem uma vírgula escondida aí. E aí, quando eu divido para 10, essa vírgula volta uma casa. Não preciso perder tempo de montar aqui, ó, 144 dividido para 10 e fazer isso aqui, ó. Eu posso até me perder nessa divisão. Então, coloque em mente, senhores, quando eu estiver dividindo para 100, a vírgula volta duas casas. Quando eu estiver dividindo para 10, ela volta uma casa. Então, ó, já chego direto, é mais rápido, em 14,4. E aí eu não posso esquecer que não é só 18, é 18π. Então, com certeza, eu vou ter uma alternativa com 14,4π. Deixa eu ver aí, produção. Alternativa A, de habilitado na sua prova, seja para agente de trânsito ou para GCM, estaremos aqui para ajudar, para auxiliar os senhores. Tudo bem? Então, como eu prometi, corrigir as 5 primeiras questões dessa prova aí para a GCM de São José do Rio Pardo. E aí, nas próximas aulas, eu irei finalizar a correção dessas 15 questões que caíram de matemática e nós daremos início ao nosso curso aí para você conseguir arrebentar a matemática na sua prova. Tudo bem? Então, te aguardo na nossa próxima aula. Forte abraço e até lá!